Olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui na nossa série Videoteca Ciência Florestal, Conexão com a Sociedade. Hoje nós vamos mergulhar em um trabalho que é pura inspiração e extremamente relevante. Vamos explorar a fundo a dissertação de mestrado do pesquisador Pedro Machado Neto. Esse projeto incrível foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal da UFLA, a Universidade Federal de Lavras. E olha, o grande objetivo desse estudo é nos mostrar, na prática, como a ciência acadêmica pode ajudar a curar algumas das feridas mais profundas que nós humanos já causamos ao meio ambiente. Para começar, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que a natureza recupera os seus sinais vitais depois de sofrer um dos maiores traumas ambientais de toda a história? Pensa bem sobre isso. O rompimento da barragem de Fundão, lá em Mariana, no ano de 2015, não foi um acidente qualquer. Foi um trauma gigante sem precedentes. Milhares de hectares cheios de vida viraram, da noite para o dia, um paciente em estado crítico na UTI. O grande desafio era entender se e como esse paciente tão fragilizado conseguiria voltar a respirar por conta própria. E, bom, para salvar um paciente em um estado tão grave, a gente precisa de uma equipe clínica de ponta, certo? É exatamente aí que entra o papel imprescindível da UFLA. A universidade atuou como uma verdadeira equipe de cuidados intensivos, aplicando ciência robusta e muito rigor metodológico para diagnosticar a terra que foi atingida. É aquela imagem linda da ciência saindo dos laboratórios e se conectando diretamente com as urgências da nossa sociedade. Então, vamos direto ao ponto. Nossa primeira sessão de hoje, a tragédia e o paciente, diagnosticando a bacia do Rio Doce. Para vocês terem uma ideia da magnitude de 2015, a bacia foi soterrada por milhões de metros cúbicos de rejeitos. O nosso paciente foi coberto por uma camada espessa e sufocante que os cientistas chamam de tecnossolo. E o problema desse novo solo não é só que ele é pobre em nutrientes, não. O maior obstáculo, na verdade, é físico. Acontece um fenômeno de compactação conhecido como hard setting. Sabe quando a lama seca e vira uma crosta dura que parece cimento? Pois é. Isso sufoca completamente qualquer semente que tente brotar ali e bloqueia muito a entrada de água e de ar. Tratar um quadro tão severo exige muito cuidado e, claro, muito tempo. Logo depois da tragédia, eles precisaram fazer uma revegetação de emergência super rápida para evitar que a erosão piorasse ainda mais o cenário. Mas o plantio real das árvores, das mudas florestais, só começou de verdade lá em 2018. E é exatamente isso que nos traz ao estudo de hoje, finalizado agora em 2024. Ou seja, estamos falando de um marco importantíssimo, 8 anos de monitoramento científico contínuo para ver se todo esse esforço de intervenção realmente deu resultado. O que nos leva diretamente para a seção 2, checando os sinais vitais, que é o nosso monitoramento ecológico. Depois de investir tanta energia e tantos recursos no plantio, era hora da ciência fazer a pergunta central: como está o paciente agora? A pesquisa cobriu uma área geográfica bem grande, pegando as regiões de Mariana e Barra Longa. E como a gente pode notar pelas fotos de campo, esses locais estão em estágios bem variados de desenvolvimento florestal. A verdade é que ir até lá presencialmente é a única maneira de ver com os próprios olhos se as ações que foram tomadas estão realmente funcionando na prática. A metodologia que o Pedro escolheu para transformar a natureza em dados é genial, porque ela é muito robusta, mas fácil de entender. Primeiro, ele delimitou 8 áreas estratégicas de estudo, comparando lugares atingidos pela lama com lugares intactos. Depois, ele mediu 3 indicadores ecológicos essenciais. Pensa nesses indicadores como exames de rotina, medindo coisas como a altura das árvores e o avanço da cobertura das copas. Com esses números todos em mãos, ele conseguiu desenhar um gráfico muito claro sobre a saúde desse ambiente. E tem um detalhe super inovador nessa pesquisa que foi investigar a influência da vizinhança na recuperação do local. Eles compararam o que chamaram de matriz conservada, que são aquelas áreas cercadas por bastante floresta nativa, contra a matriz antropizada, que é onde o entorno é dominado por pasto e atividade humana. A ideia era ver se um vizinho mais saudável, cheio de árvores, conseguiria ajudar o lugar doente a sarar mais rápido, meio que exportando vida para lá. Bom, e o que será que descobriram? Vamos para a nossa sessão 3, o diagnóstico, 8 anos depois. Olha, ressuscitar uma floresta tropical é um processo incrivelmente complexo, mas temos ótimas notícias para celebrar. Os sinais vitais mostraram avanços muito animadores. As árvores sobreviventes e as que foram plantadas estão crescendo e ganhando altura de forma consistente. Além disso, o dossel, que é aquele teto verde lá no alto formado pelas folhas, começou a se expandir bastante. Isso é fundamental para criar sombra e proteger o solo que está tentando se reerguer. Mas nem tudo é perfeito, e o ecossistema ainda enfrenta muita resistência.
O grande vilão dessa história acabou sendo o capim, as chamadas gramíneas exóticas invasoras. Como aquele ambiente ainda atrai poucas sementes nativas naturalmente, o capim acaba dominando o pedaço. Eles formam um tapete tão espesso que rouba a água, a luz e os nutrientes da terra, sufocando as espécies florestais mais baixinhas e frágeis. É uma briga por espaço que exige atenção constante. E sobre a hipótese do vizinho saudável? Lembra das matrizes? Pois é, os resultados trouxeram uma constatação bem surpreendente. A pesquisa revelou que o entorno da paisagem, seja ele cheio de floresta ou cheio de pasto, não acelerou a restauração de forma muito diferente até agora. E por que isso? Porque, por mais que 8 anos pareça muito tempo no nosso relógio, na escala de tempo da natureza, especialmente para uma floresta super complexa, é apenas uma fração minúscula de tempo. Assim chegamos à nossa quarta e última sessão, o prognóstico, impacto no mundo real e aplicações futuras. O desafio a partir de agora é pegar todos esses dados fantásticos e traduzir em ação no mundo real. O estudo deixa muito claro que plantar a árvore é só o começo. O remédio receitado agora é o que eles chamam de manejo adaptativo. Precisamos colocar a mão na massa com o controle ativo daquele capim invasor, ficar de olho na saúde do solo o tempo todo e, principalmente, ajudar espalhando mais sementes nativas manualmente. O sistema ainda está fraco demais para se virar sozinho nessa velocidade. E quer saber de uma coisa incrível? O impacto dessa dissertação transcende e muito as fronteiras locais de Minas Gerais. Projetos de restauração como esse sustentam a agenda global. Eles estão diretamente conectados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é ciência protegendo a vida terrestre, inovando em tecnologia ambiental e apoiando uma cobrança real por práticas de produção muito mais responsáveis na indústria. O maior legado que a UFLA entrega para a sociedade com esse trabalho não é só o diagnóstico do Rio Doce. É uma ferramenta, um modelo lógico e altamente replicável. Eles entregaram um guia passo a passo que pode ser usado por gestores ambientais em qualquer lugar do planeta que esteja lidando com os danos pesados da mineração ou com outras degradações extremas. O que me traz a uma reflexão final que a gente precisa fazer juntos. Se a gente sabe agora que colocar uma mudinha na terra é só a ponta do iceberg, como é que garantimos a sobrevivência dos nossos ecossistemas mais críticos? O monitoramento científico não é só uma boa intenção acadêmica. Ele provou ser o único farol que pode iluminar nossas decisões de manejo para garantir que o retorno da vida depois da destruição seja permanente e verdadeiro. Essa pesquisa da UFLA nos mostra de um jeito inspirador que onde a intervenção humana destrói, a ciência tem a incrível capacidade de guiar a cura. É uma missão profunda de resiliência. E, claro, fica o convite para continuarmos aprendendo e desvendando a ciência que move o mundo. Até a próxima!